Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à audiência pública de apresentação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. A LDO orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, fixando metas e prioridades da administração pública para o exercício do ano seguinte. Além disso, essa audiência pública visa atender o disposto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que incentiva a participação popular na fase de discussão e elaboração dos planos e orçamentos. Estão compondo a mesa dos trabalhos aqui no plenário da Câmara de Vereadores, o presidente desta casa, vereador Jurandir Pezenato, a secretária municipal de Planejamento, Aline Prichua, a secretária municipal da Fazenda, Ana Lúcia Silveira de Oliveira, e o contador da Secretaria Municipal da Fazenda, Edson Kammeler. Agradecemos ainda a presença de demais secretários municipais, servidores e representantes da comunidade que estão aqui. Sejam bem-vindos. Elaborado observando as orientações legais, em especial aos dispositivos constitucionais e da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é um instrumento de planejamento que tem a função de ser o elo de ligação entre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e fixa as despesas do município, e as diretrizes, objetivos e metas de longo prazo estabelecidas no Plano Plurianual, contando com a participação de todas as secretarias de governo, sob a coordenação das secretarias de Planejamento e da Fazenda. A LDO orienta a elaboração da LOA, com metas e prioridades. Além disso, dispõe sobre alterações na legislação, estabelece metas e riscos fiscais e os fatores que podem vir a afetar de alguma forma o equilíbrio das contas públicas. Ainda neste mês de agosto, o projeto de lei será enviado à Câmara de Vereadores, que até o dia 30 de setembro vai apreciar e colocar em votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Erechim para o ano de 2025. Neste momento, convido o contador da Secretaria da Fazenda, Edson Kammeler, então, para apresentar o projeto da LDO. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui a secretária Ana de Oliveira, nesse ato representando o prefeito municipal, vereador Jurandir, presidente da Câmara de Vereadores, secretária Aline, do Planejamento. Em nome deles, cumprimentar todos os demais presentes aqui, secretários municipais, vice-prefeito, servidores e comunidade que está nos assistindo nesta audiência pública. Então, essa audiência pública tem por objetivo, então, apresentar as metas e prioridades para o exercício de 2025. Como já foi nomeado aí no protocolo, na verdade, é o elo de ligação entre o que foi estabelecido no PPA, Plano Plurianual, e o que vai ter que ser depois definido ou colocado na Lei Orçamentária Anual. Então, só para situá-los em que momento do planejamento da gestão pública nós estamos, né? No Brasil, todos os órgãos públicos têm que elaborar 3 instrumentos de planejamento. Isso está estabelecido lá na Constituição Federal, artigo 165, também está na nossa lei orgânica, também estabelece o mesmo regramento, em que os órgãos públicos têm que elaborar o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os orçamentos anuais. O que é o Plano Plurianual? Ele vai estabelecer, então, diretrizes, objetivos e metas para da administração municipal, para a despesa de capital e outras delas decorrentes, e relativas aos programas de duração continuada para um período de 4 anos. Tá? Então, o PPA que está vigente ainda é o que foi elaborado em 2021. Tá? Então, lá em 2021 foram estabelecidos metas, diretrizes, objetivos e metas para 4 anos, de 2022 a 2025, e esse que vai ser executado ainda em 2025. A partir de março do ano que vem, próximo à administração, o primeiro instrumento, o primeiro planejamento que tem que ser feito, então, vai ser o PPA, para os próximos 4 anos, que vai valer, então, de 2026 a 2029. Então, na próxima administração, o primeiro ano, então, vai ser executado este PPA ainda, que foi elaborado em 2021.
Tá? Então, a partir de março, o pessoal aqui da Secretaria já se preparem que vão ter que começar, precisamos começar então de fazer o planejamento para os próximos 4 anos. Tá? É obrigatório, é lei, tá? No órgão público isso tem que ser transformado em lei. Então, diferente de uma empresa privada que faz um planejamento, que ela é um instrumento gerencial, no órgão público, além dele ser gerencial, ele tem que ser transformado em lei. Então, nós temos que elaborar isso ano que vem. Até a metade de junho do ano que vem, o PPA vai ter que vir para a Câmara de Vereadores aí para apreciação. A LDO que nós estamos apresentando hoje, né, que nós temos prazo até semana que vem para entregar na Câmara de Vereadores, ela define o quê? Seria a segunda etapa do planejamento. Então, segundo a Lei Orgânica, artigo 124, a LDO vai compreender as metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, para 2025, e vai orientar, então, a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, o principal objetivo da LDO é definir metas e prioridades para nortear e dizer como é que a administração municipal tem que elaborar o orçamento de 2025. Que lá no orçamento, depois, nós vamos, então, estimar receitas, fixar despesas, enfim, onde que, a partir do orçamento, depois que a administração, em 2025, vai poder executar suas ações. Então, essa LDO, de certa forma, ela é até difícil até de apresentar, porque ela é muito teórica. Ela fala em metas, fala em prioridades. Depois até eu vou apresentar algumas estimativas de receitas, mas são tudo estimativas prévias. O valor oficial, o valor final mesmo, vai ser definido depois na Lei Orçamentária Anual. Que nós vamos começar a trabalhar agora, provavelmente semana que vem, nós já vamos enviar para todas as secretarias os documentos para começar a trabalhar no orçamento de 2025. Então, é um trabalho que agora tem que ser feito. O orçamento nós temos que elaborar até final de outubro para entregar na Câmara de Vereadores. Aí sim é um trabalho muito mais demorado, muito mais complexo, onde que aí sim nós vamos estimar todas as receitas, todas as despesas, né, para 2025. A LDO também, além de nortear a elaboração do orçamento de 2025, ela também tem que tratar do equilíbrio entre receitas e despesas. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal, é obrigatório constar na LDO disposições sobre o equilíbrio de receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho. Isso, como se trabalha com metas e prioridades na LDO, e aí, se o município percebe daqui a pouco que aquela meta colocada na LDO, na LUA, não vai ser atendida no exercício seguinte, o que o município vai fazer para manter o equilíbrio durante o exercício? Então, isso também tem que ser estabelecido na LDO. Questões relacionadas ao controle de custos e exigências com relação a transferências de recursos a entidades privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos. Então, tudo isso tem que ser regrado na LDO. Depois de elaborar a LDO, aquilo que eu já falei, então nós vamos elaborar a LUA. Então, semana que vem, o pessoal das secretarias se preparem, que vão receber os documentos aí para a elaboração da LUA. A estrutura, então, do projeto de lei que vai vir para a Câmara aqui na semana que vem, depois até vai ser disponibilizado, depois que ele estiver pronto, vai ser colocado na internet também. Ainda não está, porque não está pronto ainda, nós estamos primeiro fazendo audiência pública. Se tiver algum ajuste, nós vamos fazer esse ajuste e depois disponibilizar na internet para quem quiser olhar. Então, ele tem uma estrutura, ela é uma lei complexa, ela é até, de certa forma, extensa, tem 64 folhas a lei, né? E qual é a estrutura que ela é montada? Então, ela começa com diretrizes estratégicas do município, então, missão, visão e valores, a estrutura, quem são os secretários, né? A mensagem de encaminhamento, o projeto de lei propriamente dito, né? Que é como a LDO é uma lei, tem que ser transformada em lei, então tem o projeto de lei também, as metas e prioridades para 2025, aí sim vai ser colocado o que cada secretaria pretende fazer em 2025, o anexo de metas fiscais, e aqui nós temos várias informações de valores, de estimativas, de receitas, de despesas, de resultado, informações do RPPS também, do Instituto de Previdência, o anexo de riscos fiscais, né? Então, se der algum problema no município, se tiver que pagar alguma ação judicial não prevista, como é que ele vai fazer isso em 2025? E o relatório de projetos em execução, então aquelas obras que estão em execução em 2024, que serão concluídas em 2025, então no final tem claro, tudo é estimativa, né, projeção, né, então aquelas obras que iniciaram em 24 e que vão terminar em 25 também tem um anexo no final, onde que elas são apresentadas. Isso é obrigatório, essa estrutura, temos que apresentar essas informações. Então, uma informação que tem naquele anexo de metas fiscais é uma
projeção, uma previsão prévia da receita para 2025. E aí, claro, quando nós fizemos essa previsão, essa projeção prévia, claro, reforçando que o valor final, depois da receita, vai vir depois na lei orçamentária anual, que lá daí nós vamos ter todas as informações para fazer a projeção de receita. Agora nós ainda não temos todas as informações. Por exemplo, informações do Estado, informações da União, de qual é a estimativa de retorno do ICMS, de retorno do FPM, de IPVA, nós não temos ainda. Então, por isso que é uma projeção prévia, né? E aí nós usamos os dados históricos do que aconteceu no município para tentar projetar o ano que vem. Então, em 2024, aqui também são valores atualizados, nós estamos projetando esses valores, também não quer dizer que não terminou o ano ainda, eu não sei o que vai certo, o que vai acontecer até o final do ano. Então, olhando o histórico do que aconteceu até agora, até julho, até agosto, na verdade, já olhamos até a receita, tu acompanha diariamente, nós acompanhamos a receita, nós estamos estimando, é uma estimativa também, que 2024 a receita deva chegar próximo aos 500 milhões. Tá? Nós trabalhamos inicialmente com 482 ano passado, né? Aí veio o evento da calamidade, da enchente, aí teve até um estudo da FAMURS que ia reduzir significativamente o valor do ICMS. E o que se percebe até com a receita desta semana, que toda terça-feira vem ICMS, nós até analisamos aí com a secretária da Fazenda, que se percebe que, na verdade, não vai se confirmar aquela previsão de queda do ICMS, ao menos por enquanto não, né? Daqui para adiante, não sei, mas acredito que não, porque agora eu acho que o pior passou. Então, a tendência é que se mantenha a arrecadação, não vai haver aquela queda de 25%, inclusive está aumentando o ICMS em relação ao ano anterior. Então, por isso que nós estamos, de certa forma, estimando os 500 milhões. Reforçando que é uma estimativa, né? Não sei se vai acontecer, mas olhando o histórico, a tendência, acreditamos, esperamos até inclusive passar dos 500, né, até o final do ano, mas é muito variável a receita. Então estamos trabalhando com 500. Para 2025, então projeção prévia em função do histórico que nós temos, que a média de crescimento da receita dos últimos 10 anos, 9 anos, foi de 9,77% ao ano em média, estamos trabalhando inicialmente com 10%. Tá? Reforçando que valor final depois na Lua, pode ser mais, pode ser menos. Então, aqui é só uma estimativa prévia, então 10% de crescimento da Prefeitura. O IEP, em princípio, de 60 para 67, 11,67, talvez até vai dar mais, tem um valor que eles têm a receber aí do INSS, talvez até tenha uma receita maior. Então, mas previamente é este valor de 67. E a GER, 1.550.000 para 1.700.000, 9,68. Então, na média, 10% de aumento. Tá? Claro, prévio, estimativa prévia. O valor final depois na hora, quando nós enviamos a lei orçamentária anual. E aqui nós temos a evolução, então, da receita dos últimos anos, né, de 2016 a 2024, percentual de crescimento. Então, crescimento médio de 9,77. Se nós analisarmos o crescimento total da receita, aumentou 110% nesse período. A inflação foi de 55%, então nós temos um crescimento real de 55%. Né? Nesses 9 anos que nós temos aqui, 10 anos, 9 ou 10. Claro, considerando que se nós chegarmos aos 500 até 2024, né, que é uma incógnita ainda, é estimativa, é projeção, né, pode acontecer, pode não acontecer. Tá? Esperamos, né, estamos, né, está todo mundo trabalhando. Mas a receita é variável, né, pode daqui a pouco acontecer algum outro evento, que nem aconteceu lá da calamidade. Lá no mês de maio e junho reduziu a nossa receita. Né? Claro, compensou agora julho e agosto. Né? Então, ela é variável. Mas estamos trabalhando com essa estimativa. O que consta na lei, no projeto de lei? Tá? Também o projeto de lei ele é extenso, ele é complexo. Então, as principais disposições? Quem tiver interesse, nós vamos disponibilizar esse projeto de lei na internet, vai estar disponível lá tem o link, depois no final eu coloco onde vai estar o link. Ele ainda não está lá, tá? Porque não está pronto. Então, até semana que vem, quando ele for enviado para a Câmara, depois vai ser disponibilizado. E depois também, quem quiser pode procurar os vereadores, eles vão ter todo o acesso a esse material, né, para discutir e analisar. Mas o que ele trata? Primeiro que as metas e prioridades têm que estar de acordo com o PPA, Plano Plurianual. Tá? Um planejamento integrado, tem que fazer a previsão do PPA, vai para a LDO e depois vai para o orçamento. Tá? Então, metas estruturadas de acordo com o PPA. Quando nós vamos trabalhar no orçamento, primeiro, atender despesa de pessoal, pessoal em cargos. Então, quando o pessoal vai trabalhar
no orçamento, na projeção do orçamento 2025, pessoal em cargos, serviços da dívida, que aí, na verdade, nas secretarias não tem, mas o município tem um valor pagado de dívida, e eles têm prioridade em relação às demais despesas. Então, eles vão começar, isso está na lei, está na LDO, dizendo o seguinte, ó, projeta pessoal, aí depois coloca serviços e no final o que sobra para investimentos. Em resumo, é isso que consta na LDO. E é dessa forma que as secretarias têm que elaborar depois o seu orçamento. Que é o que fala aqui, para investimentos, o valor remanescente do que sobra depois de pagar a despesa de manutenção. Né? Existe também uma previsão na lei também do atendimento das emendas individuais e de bancada do Poder Legislativo. Tá? Existe também o regramento, já tinha no passado. Então, esse ano foi incluído a questão das emendas de bancada, né, caso de impedimento, enfim, tem. Então, tudo isso está regrado na LDO também, nós temos que regrar isso. Né? Obrigatoriedade do equilíbrio entre receita e despesa, tá? É um princípio orçamentário, tem que ser receita igual à despesa, né? É a receita estimada e despesa fixada, então primeiro estimamos a receita e depois fixamos a despesa no mesmo valor. A questão de limitação de empenhos, que eu comentei antes, né? Se durante o exercício de 2025 o município percebe que não vai atingir aquelas metas, aquela receita, né? Aqueles resultados, o que o município vai fazer? Então, que despesa ele vai reduzir para manter o equilíbrio, para chegar no final do ano no equilíbrio orçamentário, receita igual à despesa. E aí a LDO trata também nessas questões. Então lá nós temos suspensão de horas extras, redução de despesas de manutenção, limitação de gastos com diárias, limitação de outras despesas, suspensão de novos investimentos e, em último caso, redução de cargos em comissão. Tá? Então é isso que consta na LDO, né, de despesas que serão reduzidas pelo município se, por acaso, ele percebe durante o exercício que não vai atingir essas metas de arrecadação, metas de receita, metas de despesa estabelecidas aqui na LDO ou na Lei Orçamentária Anual. Tá? Uma outra informação que a projeção de receitas e despesas, nós vamos utilizar dados de agosto, setembro, agora desse ano, para fazer a projeção, até porque nós temos que terminar a LOA em outubro, para entregar, tem que fazer audiência pública também da Lei Orçamentária Anual, lá no mês de outubro, temos que entregar até final de outubro aqui na Câmara de Vereadores. Se houver alguma renúncia de receita, a compensação tem que ser feita no momento da elaboração da LOA, então, na verdade, já se projeta menos a receita, né? Então não vai afetar metas daí. Autorização para celebração de parcerias voluntárias, de acordo com a Lei 13.019, que a despesa de pessoal não pode estabelecer os limites lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é 54% da receita corrente líquida. Também tem condições para repasse de recursos para pessoas físicas, para entidades com e sem fins lucrativos, que são os repasses para as entidades. E temos também algumas alterações, sempre tem ajustes para fazer no PPA. Ajuste de objetivo, a AGER tem alguma alteração, então consta no final do projeto de lei também essas alterações do PPA. Então, basicamente, essa é a estrutura do projeto de lei que vai vir para a Câmara de Vereadores, assim de forma bem resumida. Tá? Quem quiser se aprofundar, depois estudar com mais calma, pode baixar o projeto de lei e olhar todo ele é mais detalhado. Aqui é só um resumo. E o que foi colocado, então, o que nós colocamos de metas e prioridades, né? Cada secretaria fez a sua parte aqui. O que foi colocado, então, de metas e prioridades para 2025, que depois tem que ser atendidas na elaboração da Lei Orçamentária Anual. Aqui por secretaria. Então, o gabinete do prefeito, na verdade, não tem investimento, na verdade, a função do gabinete do prefeito é controlar a execução aí de todas as ações de governo. Né? Planejamento, tem a questão do Meu Bairro Melhor, né? E também coordenar a execução das emendas impositivas. Eles fizeram todo esse trabalho esse ano, né? E dá muito trabalho fazer isso aí, né? Dá muito trabalho a questão das emendas impositivas e de bancada, então é um trabalho que o planejamento coordena, que ele faz, né? Secretaria de Administração tem a questão da modernização e transformação digital, né? Também é meta da administração. Fazenda, equilíbrio fiscal, arrecadar e pagar e trabalhar no equilíbrio, né? Não tem investimento que se faça na fazenda, a não ser cuidar dessa questão do equilíbrio. Desenvolvimento econômico, a implantação do distrito industrial para micro e pequenas empresas, manutenção do centro tecnológico e linha turismo. Então, que está sendo colocado como meta para o desenvolvimento econômico. Claro que é só um resumo, tá?
no projeto de lei tem todo detalhado, tudo o que as secretarias querem fazer. Agricultura, ampliação de feiras de produtor, distribuição de mudas frutíferas, manutenção das estradas rurais, né, também tem que eles fazem, e a perfuração de um poço artesiano. Na cultura, a ideia é iniciar a restauração do Castelinho, então foi colocado como meta 25%, e começar daqui a pouco Belas Artes, os 10% também. Da saúde, ampliação das UBS que São Cristóvão e Presidente Vargas, né, colocado como meta aí para 2025. Assistência social, a manutenção de todos os serviços aí da assistência social. Educação, ampliação daqui a pouco de uma escola, né, que foi colocado como meta, e manutenção aí das demais ações, merenda escolar, entrega do uniforme e sistema de ensino. Secretaria de Obras, melhoria nas vias urbanas e ampliação da central de britagem, né, então, para atender toda a necessidade aí da usina de asfalto. Meio ambiente, basicamente é a manutenção da coleta de lixo, né, que a maior despesa do meio ambiente é a questão da coleta de lixo, e trabalhar também nas melhorias em praças. Gestão e governança, então, auxílio na execução das políticas de governo, comunicação, né, das ações à comunidade e manutenção da defesa civil. Né? Então, essas são as metas aí da Secretaria-Geral de Governo. Nos encargos gerais, então, aí são aquelas despesas onde tu não vincula nenhuma secretaria, tem pagamento aqui de precatórios, dos aposentados aí do município, mas a principal meta é a questão do Centro Administrativo Municipal. Então, 50% do centro para o ano que vem. É o que a secretaria o pessoal que está coordenando me passou. Tá? Então, essas são então, as principais metas e prioridades para 2025, tá? Que vão constar aqui da LDO. Então, só reforçando, semana que vem vai ser entregue para a Câmara de Vereadores. Então, quem quiser, depois que estiver pronto o projeto, vamos disponibilizar também nesse link, esse projeto de lei, a apresentação já está lá, né? Então, governo, contas públicas, lei de diretrizes orçamentárias. Então, quando ele estiver pronto, nós disponibilizamos e também podem procurar os vereadores também, se alguém tiver interesse, né, para fazer alguma análise, alguma alteração que for feita na LDO. Tá? Então, essas, então, seriam as metas, então, para 2025. Vou devolver para o Roger, então, para dar continuidade na audiência pública. Obrigado, Edson. Seguindo os ritos dessa audiência pública, a gente agora abre espaço de perguntas, caso alguém que esteja aqui participando tenha alguma dúvida, algo para explanar, está esse espaço aberto. Não? Então, neste momento, eu vou convidar a secretária da Fazenda, Ana Oliveira, para fazer um fechamento aqui, representando o prefeito Paulo Polis. Por favor, secretária. Muito obrigada, Roger. Um bom dia a todos. Saudades dessa tribuna aqui, Brito. Dá saudades, né? Cumprimentando o presidente Jurandir Pezenato, eu aqui reforço o nosso compromisso de unidade, de união, de parceria, enfim, com o Poder Legislativo, e o nosso agradecimento, já de imediato, Pezenato, a todos os vereadores. Né? Sem a participação e a colaboração dos vereadores, seria muito difícil nós tocarmos toda essa proposta, esse desenvolvimento que a gente traz aqui para trazer o desenvolvimento para a nossa querida cidade de Erechim. Então, muito obrigada por essa parceria. E a gente sempre tem que reforçar e enaltecer nos momentos em que, muitas vezes, a gente está apertado, né, com a nossa receita, a gente vem aqui e é sempre ouvido pelos vereadores, quando destinam recurso para o Hospital Santa Terezinha, quando destinam um recurso para um arruamento, enfim. Muito obrigada, vereador Pezenato, agradeço a todos os vereadores, né, por esta parceria permanente que tem na aprovação de todos os projetos e de todas as demandas que aqui a gente traz, sendo sempre muito bem acolhido. Muito obrigada mesmo. Quero cumprimentar aqui o Flávio Pitti, nosso secretário adjunto. Que bom que está aqui, nosso parceiro do dia a dia, que ajuda a encaminhar todas as situações que lá chegam, enfim. A Daniele e o Pedroso,
que representam aqui a saúde, que também nos auxiliam muito, né, lá na Secretaria da Fazenda. Muito obrigada por essa constante e permanente parceria. Fabrício e a Grace Mara, muito obrigada também, sempre por uma acolhida extremamente calorosa. Ir na Secretaria da Educação é muito bom, principalmente quando emprestam o Luciano para nós, né, Luciano? Que bom! O Luciano é um colaborador que sempre está disposto e presente na Secretaria da Fazenda, é um contador que trabalha ao lado do Edson, né, e nos ajuda muito lá. Muito obrigada, Fabrício, Grace Mara e Luciano. Muito obrigada. Ao Marmentini, nosso secretário de Gestão e Governança, Joana, nossa secretária da Assistente Social, adjunta, né, a imprensa que estava aqui também, agradecer a todos vocês e, em nome da Aline, nossa secretária do Planejamento, agradecer a todos os servidores do Planejamento também por esta parceria que vocês têm conosco, esse compromisso que a gente tem de conduzir o nosso município. Agradecer aqui em nome do Edson, que explanou aqui muito bem nessa audiência pública, todas as metas, né? E eu digo desafios que a gente tem pela frente, e na pessoa dele agradecer todos os nossos funcionários que aqui estão presentes e que estão lá na secretaria nos auxiliando e nos ajudando. Renato, muito obrigada, vocês estão aqui sempre presentes também, então, obrigada pela parceria. Como eu dizia, na verdade, as metas e prioridades aqui apresentadas para o ano de 2025, na verdade, são desafios que cada um de nós tem que absorver, tem que projetar, tem que planejar e tem que, dentro dessa receita que apresentamos aqui, que iremos apresentar na lei orçamentária, temos que executar. Erechim precisa do trabalho de todos nós. Precisamos continuar com esse crescimento, esse desenvolvimento que a gente vem trazendo na ordem de 10%. E estamos sendo aqui muito entusiasta? Não. Nós estamos comprovando o poder que tem esta cidade de investimento. Nós estamos aqui reconhecendo todo o talento e o potencial da nossa gente. Então, nós temos que fazer a nossa parte. É fazendo bom uso desse recurso, devolvendo uma excelente prestação de serviço, como todos os nossos servidores vêm fazendo. Então, agradecer é o momento de agradecer, é o momento de reconhecer todo esse trabalho que vocês fazem e que todos esses desafios que estão aí para serem realizados sejam todos conduzidos com a bênção de Deus e com uma motivação de trabalhar pela nossa cidade. Para mim, é um motivo de orgulho muito grande, há quase 30 anos, estar trabalhando pela nossa cidade. E eu espero continuar trabalhando e me dedicando à cidade de toda e qualquer forma, seja lá no bairro, seja lá no clube, seja numa associação, enfim. É essa vontade de colaborar que é que nos move, que é o que determina realmente a diferença entre viver bem, viver colaborando, viver contribuindo. Eu acho que a gente, partilhando de todo um trabalho, é maravilhoso e muito significativo. Então, muito obrigada pela presença de vocês e que venham a nossa lei orçamentária aí pela frente e que a gente consiga, sim, Edson, e vamos conseguir atingir os 10% de crescimento, sim, porque essa população pode e consegue. Muito obrigada a todos.
Obrigado, secretária Ana. Em nome das autoridades da mesa, eu agradeço a presença de todos vocês e damos por encerrado, então, esta audiência pública da LDO 2025. Obrigado.